queridos alunos, olá internautas. Na última aula nós conversamos a respeito de Maquiavel. Nessa aula eu queria falar de outro filósofo que também atua pensa dentro do quadro, dentro do contexto do Renascimento, e esse cara é Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã. Há uma incerteza quanto ao seu nascimento, se ele teria nascido em 1466 ou em 1469. Os seus biógrafos, o mais famoso biógrafo do Erasmo se chama Huizinga, parece consensual que ele teria morrido em 1536. Antes de iniciar a nossa exposição sobre o Elogio da Loucura, o livro mais famoso de Erasmo, algumas observações. Primeiramente, sugestões de leitura, lembrando que este vídeo é destinado a quem está prestando vestibulares, quem está no ensino médio ou quem quer uma introdução sobre o assunto. Indico como leitura uma bibliografia importante sobre o Erasmo, o livro de Sérgio Paulo Rouanet, As Razões do Iluminismo, que é um livro fantástico, e em um dos capítulos, também fantástico, ele fala sobre o Erasmo, e coloca como o Erasmo, apesar de escrever no Renascimento, tem já nele contidas as ideias do Iluminismo, as ideias que depois serão fundamentais para o Iluminismo. Muito bem, além disso, o Erasmo era uma autoridade intelectual da Europa em sua época. Interessante notar uma coisa, ainda vivo, o Erasmo de Roterdã era tido como um grande nome dentro da época do Renascimento. Na verdade, alguns historiadores chegam a dizer que o Erasmo foi o maior nome do Renascimento durante o Renascimento. Quer dizer, se hoje a gente conhece mais o Leonardo da Vinci, o Michelangelo ou o próprio Maquiavel, na época do Renascimento, Erasmo era o nome mais conhecido. Erasmo era o nome mais famoso, o nome mais importante do momento, da época histórica em si. Muito bem. Segundo o historiador Modesto Florenzano, Erasmo de Roterdã é o primeiro escritor autônomo da história. Como assim? O primeiro escritor que por um grande período da sua vida viverá exclusivamente do dinheiro obtido na venda de seus livros. Quer dizer, ofereceram para Erasmo vários títulos, ofereceram para o Erasmo cargos, o Erasmo rejeita esses cargos e vive de seus livros. Os livros de Erasmo de Roterdã, traduzidos em várias e várias línguas, o próprio Elogio da Loucura, que falaremos hoje, é um livro que desde o seu lançamento, ele nunca deixou de ser editado, nunca deixou de ser editado. O Erasmo é um pensador singular, ele faz parte do que chamamos de humanismo cristão, um movimento dentro do Renascimento que é o humanismo cristão. Se Maquiavel era um humanista cívico, Erasmo de Roterdã pode ser considerado um humanismo cristão. Quer dizer, o Erasmo buscava em suas ideias e seus livros retornar ao cristianismo mais puro. Ele era cristão, ele era católico, não rompeu com a Igreja Católica, mas era crítico do autoritarismo dos bispos, de algumas coisas que ele não concordava com a Igreja Católica e dizia que a Igreja devia buscar ser como era em Roma, como era na época de Jesus. Na época de Jesus. De alguma forma, o Erasmo de Roterdã inspira Lutero. De alguma forma, de fato, o Lutero e o Erasmo dialogam. Entretanto, é importante salientar, o Erasmo nunca vira um luterano. Pelo contrário, há um debate de ideias entre Erasmo e Lutero. Um escreve um livro chamado Servo-Arbítrio e outro escreve um livro chamado Livre-Arbítrio. É um debate entre Erasmo e Lutero, para você saber apenas que ele não se torna efetivamente luterano. O Erasmo é inovador em vários pontos. O Erasmo, por exemplo, é um dos primeiros pensadores ocidentais a defender os direitos das mulheres. Quer dizer, não no sentido contemporâneo do termo, mas exigir um melhor tratamento às mulheres, não colocá-las como um grupo necessariamente inferior. O Erasmo, ele e outro pensador do Renascimento, chamado Thomas Moros, são os únicos pensadores do Renascimento que serão contrários à guerra. Veja só, o São Tomás de Aquino, filósofo medieval cristão, dizia: eu sou contra a guerra, com exceção dos casos de guerra justa. Então, o próprio São Tomás de Aquino admitia que, em alguns momentos,
a guerra é necessária, a guerra é justa, justificável. O Erasmo, pelo contrário, dizia, em nenhum caso uma guerra é justificável. Não é pela guerra que se vence a guerra. Ou seja, não há guerra justa. Todas as guerras são injustas. Todas as guerras só geram mais guerras. Então, um humanista, absolutamente pacifista e pela sua biografia em si, já é um nome central na história das ideias. E aí nós trataremos então do que é o livro mais famoso, mais conhecido dele, um dos livros mais importantes da história da filosofia, O Elogio da Loucura, escrito em 1509. Para se ter uma ideia, é um livro escrito em uma semana, no espaço de uma semana. É um livro escrito muito rapidamente, muito rapidamente. Esse livro é especial por vários motivos. Primeiramente, é um livro escrito em primeira pessoa. E quem está falando em primeira pessoa é a loucura. Então, ao ler o livro, é como se a loucura estivesse lendo o livro. O livro começa falando assim: ireis ouvir o elogio não de um Hércules, nem de um Solon, mas de mim mesma, isto é, a loucura. Quer dizer, os pensadores, os escritores, em geral, elogiavam Hércules, um herói greco-romano, elogiavam Solon, um legislador grego, mas quantos já elogiaram a loucura? Quantos já fizeram uma exaltação, uma defesa da loucura? É a primeira vez que isso é feito. Veja só, o Sérgio Paulo Rouanet, na sua análise do livro, diz que existe uma loucura louca e uma loucura sábia. Vamos falar um pouquinho, algumas coisas do livro, e depois vamos tentar entender isso. Por exemplo, o Erasmo de Roterdã diz: quem será o verdadeiro sábio? Será que o sábio é sábio mesmo? Ou seja, aquele que estuda e deixa de lado os prazeres da vida e não sabe se virar num banquete, né, que é o exemplo que o Erasmo usa, será que ele é tão sábio assim? Um homem que se entrega aos livros e não se adapta na vida social e morre jovem, doente, será que ele é realmente sábio? Ou será que ele é muito mais louco do que ele imagina? Ou será que, na verdade, a loucura governa os sábios? O Erasmo fala outros exemplos. Será que alguém se casaria se não fosse a loucura? O homem, a mulher, o homem, será que um aguentaria o outro pelo resto da vida, não fosse eles estarem submetidos ao império da loucura? Diz Erasmo. Será que um patrão suportaria o seu servo? Um servo suportaria o seu patrão? Suportaria os desmandes de outrem? Os desmandos de outrem? Se não fosse a loucura? A guerra existiria se não fosse a loucura? Diz Erasmo. Um exército combate o outro por motivos, na maior parte das vezes, absolutamente fúteis, absolutamente dispensáveis, e morrem pessoas dos dois lados. Será que se as pessoas não fossem loucas o suficiente para acreditar na guerra, a guerra aconteceria? O Erasmo coloca outros pontos. A questão das indulgências. Alguém acreditaria de fato que com dinheiro ele traria algum benefício à sua alma se não fosse a loucura? Alguém acreditaria que há uma relação entre dinheiro e fé se não fosse a loucura? Os intelectuais pedantes, diz Erasmo, dos professores vaidosos que gostam de falar e colocar coisinhas na cabeça dos seus alunos e com isso se acham seres superiores de outro mundo. Seus alunos não entendem nada do que está acontecendo. Alguém seria esse tipo de intelectual que fala sem parar na cabeça dos seus alunos se não fosse a loucura? Alguém seria advogado se não fosse a loucura? Isso tudo o Erasmo que diz, tá bom? Alguém seria advogado se não fosse a loucura? Versando, glosando, falando em cima de leis, distorcendo as leis a seu favor, se não fosse a loucura, alguém seria monge. O Erasmo diz. O Erasmo, na verdade, fala daqueles monges que ficam trancados dias e dias e dias e meses e anos em mosteiros. O Erasmo diz: o que esses monges estão trazendo ao mundo, fazendo de bem ao mundo? Será que quando esses monges forem para o céu, eles vão oferecer o que para Deus? Os peixes em suas barrigas? Os seus jejuns? Será que é isso que Deus quer? Jejuns, peixes na barriga, ao invés de fazer o bem pela humanidade? Então veja a radicalidade das ideias de Erasmo. Até hoje já seriam radicais, imagine em sua época. Erasmo fala dos reis. Alguém seria rei se não fosse a loucura. Qual é a responsabilidade de um rei, de um governante? Se existe alguém passando fome, morrendo num reino,
Num país, o governante, o rei, é culpado disso. O rei, o governante, deveria ser um cara triste, pois ele é responsável pelas mazelas do país inteiro. Mas como existe a loucura, ele esquece da sua real responsabilidade e fica feliz. E se diverte com o poder. Erasmo diz, olha o que o Erasmo diz, qual é a real responsabilidade de um papa? O papa é um homem responsável pelas almas de todos os seres humanos. Se um ser humano vai para o inferno, em parte a culpa é do papa. Ele tem uma parcela de culpa. Então, diz Erasmo, o papa deveria ser alguém extremamente triste, extremamente cabisbaixo, pois ele é responsável pela destruição eterna dos seres humanos, pela eternidade no inferno. Entretanto, e o Erasmo estava falando dos papas de sua época, os papas se entregam às riquezas, às coisas mundanas. Diz o mesmo sobre a nobreza. O Erasmo diz, pessoas que passam o dia inteiro na futilidade, pensando em lazeres, em passeios, em jantares, em almoços, e não tem nenhuma ligação com a sociedade que o cerca. Diz Erasmo, estas pessoas, estes seres humanos, existiriam se não fosse a loucura? Vamos voltar à análise de Sérgio Paulo Rouanet, mais especificamente. Dê uma olhada antes nesse quadro. Esse quadro se chama O Navio dos Tolos, de Hieronymus Bosch, e eu creio que, de certa forma, ele dialoga muito bem com Erasmo. Então são tolos, veja aqui freiras, padres, pessoas da época, num banquete, tolos, pois não são sábios o suficiente para entenderem o seu real papel, a sua real função na sociedade, para que eles estão lá, o que eles podem fazer, e se entregam à loucura desse cotidiano. Aqui a frase. A loucura sábia sabe que a sabedoria é louca, e a loucura louca é suficientemente louca para acreditar na sabedoria. Obviamente é uma frase que causa uma certa confusão de cara, mas vamos pensar. Ora, aquele cara que é sábio de fato é um pouquinho louco para saber os limites de sua sabedoria, um pouquinho louco para saber como a sabedoria em si própria é problemática, né? O verdadeiro sábio é um pouco louco, pois percebe a loucura de sua sabedoria. Por outro lado, o louco, a loucura louca, é suficientemente louca para acreditar piamente na sabedoria, acreditar que a sua razão, a sua sabedoria chegará a todos os lugares, que a sua mente pode tudo. Para isso tem que ser muito louco, para acreditar totalmente na sabedoria. Então uma frase que eu deixo para você pensar. Aqui uma questãozinha de vestibular, para você ver como é que isso cai nos vestibulares, uma questão da Federal de Pernambuco. Veja só, o Renascimento, lembrando que Erasmo está dentro do Renascimento, contrariou diversas concepções medievais. Ficou claro na exposição. Nessa perspectiva crítica, se destaca a obra de Erasmo de Roterdã, que abominava o catolicismo. Vimos que não, que ele é um humanista cristão, critica o cristianismo, mas não porque ele é anticatólico, porque, na perspectiva dele, ele queria reformar o cristianismo, melhorar o cristianismo. Pulemos a B. C. Simpatizava com as ideias de Lutero. Vimos que Erasmo dialoga com Lutero, mas Erasmo de forma nenhuma é um luterano. Inclusive houve uma disputa entre eles nos dois livros que eu citei, o Livre-Arbítrio e o Servo-Arbítrio. Aderia aos princípios de Calvino, de forma alguma, falamos que ele é católico até o fim. Negava a tendência natural do ser humano para a bondade, pelo contrário, ele é um humanista cristão. Ele quer retornar ao cristianismo primitivo, ele propõe. Se ele está propondo um mundo bom, se ele está propondo um retorno a Cristo, obviamente ele não nega que o ser humano possa chegar à bondade. Se ele fosse um cara absolutamente descrente do ser humano, ele não faria essas críticas. Essas críticas ele faz, na visão dele, para melhorar o mundo. Portanto, a correta será a B, se colocava contra a intolerância católica com relação aos pagãos. Ele não via sentido na intolerância, na guerra, em qualquer forma de conflito. Para ele isso era uma loucura, e uma loucura bem louca, digamos assim. Muito bem, então vamos rememorar um pouquinho do que nós vimos nessa aula. Nessa aula, então, falamos um pouquinho de Erasmo de Roterdã e de tudo que conversamos. O mais interessante que você tem que gravar
além da excepcionalidade desse filósofo, é a crítica contundente que ele faz aos grupos sociais e aos costumes de sua época. Não só a crítica que listamos, Papa, a Igreja como um todo, a nobreza, não só os alvos da crítica, mas a forma genial que ele faz essa crítica, que é uma forma genial, usando a loucura falando em primeira pessoa. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.